A liberdade moderna é uma prisão disfarçada onde somos, ao mesmo tempo, prisioneiros e carcereiros. Nós estamos vivendo o momento mais livre da história. Podemos trabalhar de qualquer lugar, fazer nosso próprio horário, ser donos do nosso tempo. Mas existe algo muito estranho acontecendo. Quanto mais essa liberdade aumenta, mais exaustos nos sentimos. E não é coincidência. Essa suposta liberdade esconde uma armadilha psicológica brutal. Quando você pode trabalhar de qualquer lugar, acaba trabalhando em todo lugar. Quando pode trabalhar a qualquer hora, trabalha o tempo todo. Resultado? Você está livre para responder e-mails na cama, livre para poder fazer calls no almoço, livre para checar mensagem nas férias. E completamente preso a uma exaustão que parece não ter fim. O chefe autoritário foi substituído por algo muito mais eficiente, nossa própria mente, que nunca desliga, nunca tira férias e está sempre nos dizendo que poderíamos e deveríamos fazer mais. E o mais perverso, chamamos isso de liberdade. Na verdade, estamos em uma prisão onde não existem muros, correntes ou guardas. Uma prisão onde você mesmo escolhe ficar preso, trabalha voluntariamente até a exaustão e ainda se culpa por não fazer mais. Parece absurdo? Pois é exatamente assim que funciona a nossa sociedade atual. Saímos da era do você não pode para a era do você consegue tudo. Nessa transição, algo estranho aconteceu. Quanto mais livres parecemos ser, mais nos exploramos. Neste vídeo, eu quero te mostrar como a sociedade do não pode se transformou na sociedade do você não está se esforçando o suficiente. E por isso, está nos deixando mais ansiosos, exaustos e solitários do que nunca. A transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Na sociedade contemporânea, testemunhamos uma transformação radical na manifestação do poder e do controle social. O imperativo negativo do não pode foi substituído pelo mantra aparentemente libertador do você consegue. Esta mudança representa não uma diminuição do controle, mas sua sofisticação e interiorização. As correntes visíveis foram substituídas por amarras invisíveis, muito mais difíceis de identificar e consequentemente de combater. O novo paradigma se apresenta através de uma positividade tóxica que permeia todos os aspectos da vida social. Coaches motivacionais, literatura de autoajuda e posts inspiradores nas redes sociais bombardeiam constantemente os indivíduos com mensagens de empoderamento e potencial ilimitado. Se você pode sonhar, você pode realizar. Esse tipo de afirmação, aparentemente inspiradora, carrega consigo um peso implícito e esmagador. Se você não realizou, é porque não sonhou o suficiente, não se esforçou o suficiente, não quis o suficiente. Essa transformação é particularmente perversa porque se apresenta como liberação, quando na verdade representa uma forma mais eficiente de subjugação. O poder não desapareceu, apenas se tornou mais sutil e, portanto, mais eficaz. A aparente ausência de limites externos cria uma prisão psicológica onde o indivíduo se torna seu próprio capataz, muito mais rigoroso e incansável que qualquer supervisor externo poderia ser. A ausência de limites como nova prisão. A falta de limites claros na sociedade de desempenho cria um paradoxo existencial profundo. Quando tudo é possível, a pressão para realizar tudo se torna insuportável. Não existem mais desculpas válidas para o fracasso, pois teoricamente todas as ferramentas e oportunidades estão disponíveis. Essa ausência de fronteiras definidas gera uma autocobrança que nunca encontra satisfação, pois não há um ponto claro onde se possa dizer isso é suficiente. O indivíduo contemporâneo se vê preso em uma corrida sem linha de chegada, sempre perseguindo uma versão melhor de si mesmo que permanece perpetuamente fora do alcance. Esta busca infinita por aperfeiçoamento se manifesta em todos os aspectos da vida profissional, pessoal, físico e intelectual. Não basta ter um bom emprego, é preciso construir uma carreira extraordinária. Não basta ter um corpo saudável, é preciso atingir padrões cada vez mais exigentes de forma física. Não basta ter relacionamentos satisfatórios, é preciso otimizá-los constantemente. A ironia dessa situação é que a aparente liberdade de possibilidades infinitas
se transforma em uma prisão muito mais eficiente que as antigas instituições disciplinares. Quando não há muros visíveis contra os quais se rebelar, quando não há regras explícitas para questionar, a própria noção de resistência se torna nebulosa. Como lutar com um sistema que não diz que você não pode, mas sim que você não se esforçou o suficiente? A autodisciplina como o novo algoz. O sujeito moderno internalizou os mecanismos de controle de tal forma que se tornou simultaneamente prisioneiro e carcereiro. A vigilância externa foi substituída por um sistema muito mais eficiente de autovigilância perpétua, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem intervalos ou momentos de descanso. Esse supervisor interno é implacável em suas demandas e insaciável em suas expectativas. Esta autodisciplina manifesta-se através de uma variedade de comportamentos que se tornaram normalizados em nossa sociedade. A necessidade compulsiva de monitorizar cada aspecto da vida através de aplicativos e métricas, a obsessão por produtividade mesmo em momentos de lazer, a incapacidade de simplesmente ser, sem estar constantemente fazendo algo. O indivíduo se torna seu próprio projeto perpétuo de otimização, sempre buscando formas de ser mais eficiente, mais produtivo e mais bem-sucedido. O aspecto mais insidioso dessa autodisciplina é sua aparente voluntariedade. Não há ninguém nos forçando a checar e-mails de trabalho durante o jantar em família. Ninguém nos obrigando a transformar cada hobby em uma potencial fonte de renda. Ninguém nos exigindo que documentemos cada momento de nossas vidas nas redes sociais. Fazemos tudo isso por escolha própria, sem perceber que essa escolha é ela mesma um produto de um sistema que normalizou a autoexploração como forma de vida. Como nos tornamos empresários de nós mesmos? A vida como projeto de otimização. A transformação da existência humana em um projeto perpétuo de otimização representa uma das mudanças mais profundas na forma como experimentamos a vida na sociedade contemporânea. Cada aspecto da existência, desde funções biológicas básicas até experiências mais íntimas e pessoais, tornou-se objeto de análise, mensuração e busca por eficiência. O sono, por exemplo, deixou de ser simplesmente um período natural de descanso para se tornar mais uma área a ser hackeada em busca de performance superior. Esta mentalidade de otimização constante manifesta-se em uma obsessão crescente com métricas e dados pessoais. Relógios inteligentes monitorizam nossos batimentos cardíacos, aplicativos contam nossos passos, plataformas registram nosso tempo de sono, nossa produtividade é medida em gráficos e planilhas. A própria noção de bem-estar foi reduzida a um conjunto de indicadores quantificáveis, como se a qualidade de vida pudesse ser reduzida a uma série de números e estatísticas. O mais preocupante é que essa abordagem tecnológica e empresarial da existência está gradualmente erodindo nossa capacidade de experimentar e experienciar a vida de forma natural e espontânea. Quando cada momento precisa ser otimizado, perdemos a capacidade de simplesmente estar presentes, de apreciar experiências por seu valor intrínseco, sem a necessidade constante de melhorá-las ou extrair delas algum tipo de valor agregado. A vida incessante pelo aperfeiçoamento. A cultura do desenvolvimento pessoal perpétuo criou uma nova modalidade de existência, onde o estado de incompletude se tornou permanente. Não importa quanto nos desenvolvamos, quanto aprendamos ou quanto conquistemos, há sempre mais um curso para fazer, mais uma habilidade para desenvolver, mais um aspecto da personalidade para aperfeiçoar. Essa busca sem fim por autoaperfeiçoamento deixou de ser uma escolha para se tornar uma obrigação social implícita. O mercado respondeu a essa demanda com uma proliferação sem precedentes de produtos e serviços voltados para o desenvolvimento pessoal. Coaching, mentorias, workshops de crescimento pessoal, retiros de autoconhecimento, programas de liderança, cursos de produtividade. Cada um promete uma versão mais otimizada de nós mesmos, alimentando a ideia de que nosso eu atual
é sempre insuficiente e precisa ser constantemente atualizado, como se fôssemos um software em perpétua necessidade de upgrade. Esta indústria de autoaperfeiçoamento se sustenta criando e alimentando uma sensação crônica de inadequação. O sucesso desse modelo de negócio depende de manter as pessoas em um estado constante de insatisfação consigo mesmas, sempre buscando a próxima solução, o próximo método, a próxima técnica que finalmente as tornará completas. Uma promessa que, por definição, nunca se realiza. A criminalização do tempo livre. Em uma sociedade obcecada por produtividade e otimização, o tempo livre se tornou um privilégio culposo, algo a ser justificado ou preferencialmente convertido em alguma forma de atividade produtiva. O ócio, que historicamente foi valorizado por filósofos e pensadores como um espaço essencial para a contemplação, criatividade e desenvolvimento humano, agora é visto como um desperdício imperdoável de potencial. Esta criminalização do tempo livre se manifesta de diversas formas sutis, mas penetrantes. Pessoas se sentem compelidas a transformar momentos de descanso em oportunidades de desenvolvimento pessoal, seja através de podcasts educativos durante a corrida, audiobooks durante o trajeto para o trabalho ou cursos online durante as férias. O descanso genuíno, sem propósito ou produto final, tornou-se quase impossível de justificar. A ironia dessa situação é que, ao criminalizar o tempo livre, perdemos precisamente aqueles momentos de pausa e reflexão que historicamente foram as fontes mais férteis de criatividade e inovação. O tempo improdutivo é paradoxalmente essencial para a verdadeira produtividade, pois é nos momentos de descanso que nosso cérebro processa informações, faz conexões inesperadas e gera novas ideias. A monetização da existência. A pressão para transformar cada aspecto da vida em fonte de renda representa uma das manifestações mais perversas da mentalidade empresarial aplicada à existência humana. Hobbies antigos e prazeres simples já não podem mais existir apenas por si mesmos. Devem ser convertidos em side hustles, canais de YouTube, perfis de Instagram monetizados ou alguma forma de geração de renda. Essa mercantilização de vida pessoal tem consequências profundas na forma como nos relacionamos com nossas próprias paixões e interesses. Atividades que antes proporcionavam prazer puro e descompromissado agora carregam o peso da expectativa de retorno financeiro. A fotografia amadora deve se tornar um negócio de fotografia. O amor por cozinhar deve gerar um blog gastronômico. A prática de yoga deve levar a um certificado de instrutor. O resultado é uma gradual erosão da capacidade de desfrutar atividades pelo simples prazer que proporcionam. Quando tudo precisa gerar retorno financeiro, perdemos a liberdade de experimentar, errar e simplesmente nos divertir sem a pressão do desempenho e da monetização. A gamificação da vida. A transformação da vida em um jogo de números e métricas representa uma das manifestações mais visíveis da mentalidade empresarial aplicada à existência humana. Experiências complexas e multifacetadas são reduzidas a indicadores quantificáveis. Número de passos dados, calorias queimadas, tarefas concluídas, metas atingidas. Esta gamificação cria uma ilusão de controle e progresso, mas frequentemente às custas de uma compreensão mais profunda e qualitativa da experiência humana. O aspecto mais problemático dessa abordagem é que ela altera fundamentalmente nossa relação com as atividades cotidianas. Ações que antes eram realizadas de forma natural e espontânea, agora são mediadas por sistemas de recompensa, pontuações e rankings. A motivação intrínseca é gradualmente substituída por estímulos externos, criando uma dependência de validação quantificável para qualquer ação. Esta redução da vida a métricas e KPIs, que são indicadores de chave de performance, não apenas empobrece nossa experiência do presente, mas também cria uma ansiedade constante em relação ao desempenho. Quando cada aspecto da vida é medido e comparado, não há espaço para momentos de simplesmente ser,
sem a pressão constante de estar performando e estar sendo avaliado. Ilusão da liberdade quando somos nossos próprios exploradores. A ausência do outro opressor. Na sociedade contemporânea, testemunhamos uma sofisticação sem precedentes dos mecanismos de poder e controle. A figura tradicional do opressor, seja ele o capataz da fábrica, o chefe autoritário ou o Estado repressor, dissolveu-se em uma névoa de conceitos aparentemente positivos como autonomia, empreendedorismo e empoderamento. Essa dissolução do antagonista visível criou um cenário onde a exploração se tornou mais difícil de identificar e, consequentemente, mais difícil de resistir. Essa transformação representa uma evolução sofisticada dos mecanismos de controle social. Quando não há um outro claramente identificável contra o qual se rebelar, a própria noção de resistência se torna nebulosa. Os movimentos sociais tradicionais, que historicamente se organizavam em torno de demandas concretas contra opressores visíveis, encontra-se agora diante do desafio de combater um sistema que opera através da internalização do controle. A ausência de um antagonista explícito também dificulta a formação de solidariedade coletiva. Quando cada indivíduo se vê como um empreendedor de si mesmo, as lutas se tornam individualizadas e a possibilidade de organização coletiva se enfraquece. Este isolamento não é acidental, é uma característica fundamental do novo sistema de controle que prospera na atomização social. A eficiência da autoexploração. A exploração voluntária demonstra ser infinitamente mais eficiente que qualquer sistema de coerção externa. Quando nos convencemos de que trabalhar além dos limites é uma escolha pessoal, uma manifestação de nossa própria ambição e determinação, removemos as barreiras psicológicas que normalmente nos protegeriam do excesso. O explorador interno não conhece limites de horário, não respeita finais de semana e não reconhece a necessidade de descanso. Esse sistema de autoexploração é particularmente perverso porque se alimenta de nossos desejos mais genuínos de realização e reconhecimento. Transformamos nossa própria ambição em um instrumento de nossa exploração. O desejo legítimo de crescimento e desenvolvimento pessoal é capturado e redirecionado para servir à lógica da produtividade perpétua, criando um ciclo vicioso de exaustão e insatisfação. A eficiência desse modelo reside precisamente em sua capacidade de transformar aspirações pessoais em mecanismos de autocontrole. Quando a exploração vem de dentro, não há necessidade de supervisão externa. Cada indivíduo se torna seu próprio supervisor, muito mais rigoroso e incansável que qualquer chefe poderia ser. A liberdade como nova prisão. A liberdade prometida pela sociedade do desempenho revela-se como uma forma sofisticada de aprisionamento. A cobrança interna constante, disfarçada de motivação ou ambição pessoal, cria uma prisão mental da qual é ainda mais difícil escapar das antigas prisões físicas. Esta prisão é particularmente eficaz porque suas grades são invisíveis, construídas com nossas próprias expectativas, medos e desejos. O paradoxo dessa situação é que quanto mais livres nos tornamos, em termos de possibilidades teóricas, mais aprisionados ficamos pela pressão de realizar todas essas possibilidades. A ausência de limites externos não resulta em verdadeira libertação, mas em uma forma mais sutil e penetrante de confinamento. O indivíduo se torna prisioneiro de suas próprias aspirações infinitas, sempre perseguindo um horizonte que se move constantemente para mais longe. Esse novo tipo de prisão é mantido não por muros e guardas, mas por um sistema complexo de expectativas sociais, pressões interiorizadas, uma cultura que celebra o excesso de trabalho como virtude. A liberdade de trabalhar a qualquer hora se transforma na obrigação de estar sempre trabalhando. A liberdade de desenvolver constantemente se torna a prisão de aperfeiçoamento perpétuo. A individualização do fracasso.
Em um sistema que prega oportunidades ilimitadas e meritocracia absoluta, o fracasso é inevitavelmente interpretado como uma falha individual. Questões sistêmicas, desigualdades estruturais e circunstâncias sociais são convenientemente ignoradas em favor de uma narrativa que responsabiliza exclusivamente o indivíduo por seus resultados. Esta personalização do fracasso gera um peso psicológico imenso, pois cada obstáculo é visto como um reflexo de uma inadequação pessoal. Essa individualização do fracasso serve como um mecanismo eficaz de controle social, pois desvia a atenção das estruturas de poder e desigualdade que moldam nossas oportunidades. Quando cada pessoa é vista como única responsável por seu destino, a crítica social é substituída pela autocrítica, e a possibilidade de mudança sistêmica é ofuscada pela obsessão com o desenvolvimento pessoal. O aspecto mais perverso dessa dinâmica é como ela transforma problemas sociais em questões de autoajuda. Desemprego estrutural vira falta de empregabilidade. Burnout sistêmico é reduzido à má gestão do tempo. E desigualdades históricas são explicadas como diferenças de mentalidade ou força de vontade. A ansiedade como novo normal. A substituição da obediência pela ansiedade de desempenho representa uma sofisticação notável dos mecanismos de controle social. Enquanto a obediência operava através de comandos externos claros e punições visíveis, a ansiedade de desempenho funciona como um motor interno perpétuo de autocobrança. Este estado constante de inquietação e inadequação se torna um novo normal, naturalizando o sofrimento psíquico que deveria ser visto como um sintoma de um sistema doentio. A ansiedade de desempenho se manifesta de formas múltiplas e penetrantes, no medo constante de ficar para trás em um mundo que se move cada vez mais rápido, na sensação perpétua de nunca estar fazendo o suficiente, na comparação incessante como um ideal de sucesso sempre inalcançável. Essa ansiedade não é efeito colateral do sistema, é seu próprio combustível. O mais preocupante é como essa ansiedade generalizada tem sido normalizada e até mesmo celebrada como um sinal de comprometimento e ambição. O sofrimento psíquico se torna uma medalha de honra, um indicador de que se está se esforçando o suficiente. A incapacidade de relaxar ou desconectar é vista não como um problema a ser resolvido, mas como uma característica desejável de um profissional dedicado. O papel das redes sociais e tecnologia. A tirania da disponibilidade perpétua. A cultura do always on estabeleceu uma nova forma de servidão voluntária, onde a disponibilidade constante se tornou não apenas uma expectativa social, mas uma compulsão internalizada. Os smartphones, que inicialmente prometiam maior liberdade e flexibilidade, transformaram-se em correntes digitais que nos mantêm perpetuamente conectados ao trabalho, às obrigações sociais e às demandas intermináveis do mundo virtual. Essa conexão ininterrupta borrou completamente as fronteiras entre a vida profissional e pessoal, criando um estado de alerta permanente que drena nossa vida energia vital. O conceito de horário comercial tornou-se obsoleto num mundo onde e-mails, mensagens e notificações nos alcançam a qualquer momento. A expectativa de respostas imediatas gera uma ansiedade constante, um estado de vigília que não permite o verdadeiro descanso ou desconexão. Mesmo durante momentos de lazer ou convívio familiar, mantemos um olho na tela, prontos para responder a qualquer chamado digital que surge, transformando momentos de presença em estados de semi-ausência permanente. Essa disponibilidade perpétua tem consequências profundas para nossa saúde mental e física. O córtex cerebral, constantemente estimulado por interrupções digitais,
perde sua capacidade natural de alternar entre estados de atenção e relaxamento. O resultado é um esgotamento crônico que se manifesta em distúrbios de sono, ansiedade generalizada e uma incapacidade crescente de estar verdadeiramente presente no momento atual. O espelho distorcido da comparação social. As redes sociais criaram um sistema de espelhamento social sem precedentes, onde cada indivíduo é constantemente confrontado com versões idealizadas e cuidadosamente curadas da vida alheia. Este fenômeno vai além da simples inveja e comparação casual. Ele estabelece um novo paradigma de autoavaliação, onde nossa própria existência parece perpetuamente insuficiente diante do desfile infinito de conquistas, viagens e momentos aparentemente perfeitos que povoam nossos feeds. A exposição constante a essas narrativas digitais editadas afeta profundamente nossa percepção de normalidade e sucesso. Momentos ordinários da vida cotidiana perdem seu valor intrínseco quando comparados ao espetáculo digital constante. Profissionais, relacionamentos e até mesmo experiências pessoais são progressivamente validados não por seu significado real, mas por sua capacidade de gerar engajamento e aprovação nas redes sociais. Este ciclo de comparação perpétua gera um estado de insatisfação crônica que alimenta comportamentos cada vez mais performáticos. A vida se transforma em um projeto de curadoria constante, onde cada momento deve ser capturado, editado e compartilhado para validar nossa existência. O resultado é uma dissociação crescente entre a experiência vivida e sua representação digital, criando um vácuo de autenticidade que nenhuma quantidade de likes ou comentários consegue preencher. O bombardeio sensorial contínuo. O fluxo incessante de informações e estímulos digitais criou uma nova forma de poluição sensorial que afeta profundamente nossa capacidade de processamento cognitivo. Nossos cérebros, evolutivamente preparados para processar quantidades limitadas de informação, encontram-se agora em um estado de sobrecarga constante. Esta avalanche de dados, notícias, atualizações, mensagens e notificações cria um ruído mental que dificulta a concentração profunda em pensamento claro. A necessidade de processar múltiplos canais de informação simultaneamente resulta em um estado de atenção fragmentada permanente. Esta fragmentação não apenas reduz nossa capacidade de análise crítica e compreensão profunda, mas também altera fundamentalmente nossa relação com o conhecimento. A profundidade é sacrificada em favor da amplitude, criando um padrão de consumo informacional, superficial e ansioso. O bombardeio sensorial contínuo também afeta nossa capacidade de regulação emocional. A exposição constante a notícias negativas, debates polarizados e crises globais em tempo real criam um estado de hipervigilância que mantém nosso sistema nervoso em alerta permanente. Esse estado de ativação crônica compromete nossa capacidade de relaxamento, processamento emocional e recuperação psicológica. A falácia do multitasking. O multitasking, celebrado como uma habilidade essencial da era digital, revela-se cada vez mais como uma ilusão prejudicial. Estudos neurocientíficos demonstram que o cérebro humano não realiza verdadeiramente múltiplas tarefas simultaneamente, mas sim alterna rapidamente entre diferentes focos de atenção. Este processo de alternância constante tem um custo cognitivo significativo, reduzindo a eficiência e a qualidade do trabalho em cada tarefa individual. A cultura do multitasking promove uma fragmentação da experiência que vai além da mera ineficiência produtiva. Ao tentarmos fazer tudo ao mesmo tempo, perdemos a capacidade de imersão profunda em qualquer atividade. Essa superficialidade generalizada
afeta não apenas nossa produtividade, mas também nossa capacidade de aprendizado significativo e nossa experiência de flow, aquele estado de concentração intensa e satisfação que surge quando nos dedicamos inteiramente a uma única tarefa. A glorificação do multitasking reflete e reforça a lógica da sociedade de desempenho, onde a quantidade de atividades realizadas se torna mais importante do que sua qualidade ou significado. Essa mentalidade cria um ciclo vicioso, onde a sensação de ocupação constante é confundida com produtividade real, levando a um estado de agitação perpétua que mascara uma profunda ineficiência. A morte do ócio produtivo. A perda da capacidade de experimentar o tédio representa um empobrecimento significativo da era digital. O tédio, historicamente, funcionou como um espaço vital para a criatividade e o desenvolvimento do pensamento original. Mas agora são preenchidos compulsivamente com scrolling infinito e entretenimento digital. Esta eliminação sistemática do tédio tem consequências profundas para a nossa capacidade de introspecção e inovação genuína. Na busca obsessiva por estimulação constante, perdemos o espaço mental necessário para o surgimento de ideias verdadeiramente originais. O tédio, longe de ser um estado improdutivo, funcionava tradicionalmente como um catalisador para a imaginação e reflexão profunda. Sua ausência nos priva do vácuo criativo necessário para que novos pensamentos e conexões possam emergir naturalmente. A fuga sistemática do tédio, através do entretenimento digital, também compromete nossa capacidade de autorregulação emocional e processamento de experiências. Os momentos de desconforto e inquietação, essenciais para o desenvolvimento da resiliência psicológica e do autoconhecimento, são constantemente evitados através da distração digital imediata. O resultado é um empobrecimento da experiência interna e uma dependência crescente de estímulos externos para manter um estado básico de engajamento com a realidade. O ciclo vicioso da autoexploração digital. A interconexão entre disponibilidade perpétua, comparação social compulsiva e a morte do ócio produtivo cria um sistema de exaustão muito mais complexo e resistente do que inicialmente aparenta. Esse sistema não apenas drena nossa energia mental e emocional, mas fundamentalmente redefine nossa relação com o tempo, com os outros e com nós mesmos. A autoexploração digital se tornou tão naturalizada que muitas vezes não a reconhecemos como uma forma de violência auto-infligida. Para romper esse ciclo, precisamos ir além de soluções superficiais como detox digital e mindfulness. É necessário uma reestruturação profunda de nossa relação com a tecnologia e, mais fundamentalmente, com nossa própria noção de valor e sucesso. Isso pode começar com práticas concretas, estabelecer períodos deliberados de indisponibilidade, cultivar espaços de tédio produtivo e desafiar ativamente a lógica da comparação social digital. Comece com a coragem de desacelerar, estabelecer limites, de rejeitar a lógica da otimização perpétua e de redescobrir o valor do tempo não produtivo. O desafio que se coloca não é apenas individual, mas coletivo. Como podemos construir uma sociedade que não tenha o esgotamento como condição normal da existência? A resposta talvez esteja em reaprender a descansar, em revalorizar o ócio, em recuperar nossa capacidade de contemplação e, principalmente, em reconhecer que ser humano é muito mais do que ser produtivo. Este caminho de libertação não é fácil nem linear, mas começa com o reconhecimento de que nossa exaustão digital não é um problema individual a ser resolvido com mais produtividade ou otimização, mas um sintoma de um sistema social que precisa ser fundamentalmente repensado. A verdadeira revolução talvez esteja não em buscar novos aplicativos ou técnicas de gestão de tempo, mas em redescobrir nossa capacidade de existir plenamente no presente, mesmo e especialmente
quando este presente não parece compartilhável ou produtivo.